E hoje, para a glória de Deus, eu vou terminar uma mensagem que eu confesso para você, irmão, olha, se deixasse, eu ia pregar muito sobre ela, porque ela tem muita coisa a nos ensinar. E na medida que você vai pregando, ela vai se renovando. Domingo passado, nós começamos uma mensagem falando sobre coisas que só o Espírito Santo, ele tem poder para fazer. Não sou eu, não é você, não é as nossas orações, nada do que a gente tenta, irmão. Se a gente não der lugar ao Espírito Santo, essa situação não muda, essa situação não acontece. Tanto que nós começamos em Atos capítulo 19, quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, foi até uma cidade chamada Éfeso. E chegando lá, a Bíblia fala que encontrou ali uns 12 varões. E a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez para esses homens, esses discípulos, foi o seguinte: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a primeira pergunta. Sabe, irmão, eu fico vendo pessoas que hoje não são batizadas no Espírito Santo, não são cheias do Espírito Santo, e o que é mais triste, elas não se incomodam com isso. Sabe, às vezes elas falam assim: pastor, eu busquei por tanto tempo na minha vida, eu orei tanto para ser cheia do Espírito Santo, para falar na língua dos anjos, sabe? Aí um dia, pastor, eu ouvi um pregador falando que o fato de eu não falar nas línguas dos anjos não significa que eu não tenho o Espírito Santo. Eu concordo, não sei qual foi esse pregador, concordo com esse momento, não com o que ele pregou, porque eu não sei quem ele é, mas eu concordo com esse item. Não significa que pelo fato de você não falar na língua dos anjos, que você não tem o Espírito Santo, contanto que, no mínimo, você tenha os frutos do Espírito Santo. Agora, se você não fala na língua dos anjos, que é o dom do Espírito Santo, e se você não tem os frutos do Espírito Santo, aí, meu irmão, não tem quem me convença de que você tenha o Espírito Santo. Não tem quem me convença. Porque se eu não falo línguas, até um certo ponto, tudo bem. Porque falar em línguas estranhas é um dom que Ele nos concede. É um dom, é um presente que Ele nos dá. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Mas se eu ainda não falo na língua dos anjos, eu tenho que ter pelo menos os dons, os frutos. Agora, se eu também não tenho os frutos, meu irmão, reveja a sua vida com Deus. Reveja a sua vida com o Pai. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez foi: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Porque eles estavam em uma cidade chamada Éfeso, e a imoralidade, a injustiça, a impureza, a imundícia dominava naquele lugar. E o apóstolo Paulo entendeu que uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro, ela jamais vai viver desta forma. Ela jamais vai viver dessa maneira. Segundo, ela jamais vai ser conivente ou vai compactuar com o erro de quem quer que seja. A mulher vê que o marido está sendo errado. Ao invés dela tomar uma decisão e mostrar que é imparcial, você faz as suas escolhas, não me comprometa. Mas você é minha mulher. Sim, eu sou a sua mulher, sou submissa a você, como diz a Bíblia, não dominada por você, não escrava de você. Eu respeito você, a sua posição de liderança. Eu estarei sujeita a você até onde você continua sujeito à palavra. O dia que você sair dela, minha filha, meu filho, esquece minha obediência. Não é porque eu estou ligado a você pelo um casamento que eu vou estar simplesmente conivente com seus erros, de forma nenhuma. Você quer errar? Você quer pecar? Peca sozinho. Você quer morrer? Morra sozinho. Você quer falhar? Falhe sozinho. Mas não conte comigo nisso. Não conte comigo nessa situação. Só que hoje a gente não vê essa situação. Às vezes tem homens que não se consertam porque a mulher não faz uma força. Às vezes tem mulher que não se conserta porque o homem não se posiciona. Ei, acorda, está na hora de despertar. Não seja conivente com o erro de ninguém. Não seja conivente com o pecado das pessoas, não sejam coniventes. Foi por isso que o apóstolo Paulo perguntou para aqueles discípulos: por que recebeste o Espírito Santo quando crestes? E a resposta foi a pior de todas: Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é isso. Como você fala? Aí o apóstolo Paulo fez a pergunta: mas em que sois batizados então? Eles responderam: no batismo de João. Vocês foram batizados por arrependimento, para o plano da salvação. Entenda bem, qual que é o plano da salvação? Primeiro passo, aceitar Jesus. Segundo passo, descer as águas. Terceiro passo, manter, ouça bem, manter
A minha comunhão com Deus através do pão e do vinho, através do corpo e do sangue, que significa a Santa Ceia. Então são três coisas, ou seja, esse é o plano da salvação. Não é só você chegar e dizer, eu aceito Jesus e pronto, acabou. Não, não, meu filho. Esse é o primeiro passo que você deu. Existe o segundo e o terceiro. Aí o quarto é Deus quem faz. É Deus quem se responsabiliza. Agora, se você só deu o primeiro, não deu o segundo, não deu o terceiro, a sua obra está inacabada. Sem medo de errar. Se você morrer, ou se Jesus voltar, você não tem parte no livro da vida. Você não tem parte com a árvore da vida. Então esse é o processo, o plano da salvação. Então o apóstolo Paulo diz assim, vocês deram apenas um dos passos principais. Desceu as águas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Foi essa a recomendação. Agora vocês precisam ser cheios. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, porque é só cheio do Espírito Santo que vocês vão mudar essa situação, vocês vão mudar essa realidade. O apóstolo Paulo então colocou as mãos sobre ele, fez uma oração e eles falaram em línguas estranhas e profetizaram. De repente a Bíblia fala que eles foram tomados de uma intrepidez, de uma ousadia que eles não tinham. E a Bíblia fala, preste atenção nisso aqui, versículo 9, coloca para mim, Atos 19, 9. Olha o que diz ali na tela, só para você ter ideia, vamos lá? Atos 19, 9. Não estava no gatilho aí não? 19, 9. Mas como algum deles se endurecessem e não o quê? Vocês podem falar mais alto? Vou de novo. Mas como alguns deles se endurecessem e não, até falando do caminho perante a multidão, preste atenção, retirou-se deles e separou seus discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O apóstolo Paulo viu que alguns deles se endureceram. Uma pessoa, quando ela se endurece, meu irmão, só resta uma coisa, fazer igual um dia uma pessoa falou. Escreva o nome, é só apenas, brinca não, tá? Mas você vai entender a seriedade. Escreve o nome da pessoa no seu joelho, dobra e vai orar. Lasca a oração, irmão. Creia naquilo que diz, que a oração de um justo pode muito em seus. A pessoa quando se embrutece, irmão, você não tem que perder tempo com ela. Se você for entrar em demanda, é perigoso você desviar. É perigoso você cair. Porque a pessoa está tão armada das coisas deste mundo, está tão amando o presente século, que às vezes tira até você do sério. Então eu não perco tempo com gente assim. Pastor, o senhor está errado, Deus não desistiu de nós, o senhor não pode desistir de mim. Eu disse que não perco tempo, eu não disse que desisti. Eu disse que não perco tempo, eu não vou fazer aquilo que a Bíblia fala, jogar pérolas para onde? Aos porcos, fazer coisa que vai ser inútil. Não, a oração é útil, e muito útil sim, irmão. Então cabe a mim entrar na presença de Deus, abrir consagração, buscar o Espírito Santo, pedir uma força de Deus em prol daquela pessoa. Mas primeiro, não vou nem entrar em demanda, porque a Bíblia fala que ao servo de Deus não convém contender. Então não vou contender com ninguém não. A pessoa já embruteceu, embrutecendo, ela vai desobedecer de bom grado. Sabe aquela pessoa quando você chega para ela e fala assim, ô Maitê, é Maitê, né? Maitê, você não pode fazer isso, Maitê. Aí ela olha, mas eu sei que eu não posso, pastor, né? Eu sei que eu estou errado, eu sei que isso Deus não agrada, mas por que faz? Ah, não sei, pastor, não sei. Não, então peraí, embruteceu? Vai desobedecer de maneira voluntária. E sabe qual é o perigo nisso? Posso falar? Aquele que desobedece, aquele que peca voluntariamente, é triste o que eu vou te falar, irmão, está no livro de Hebreus, já não resta mais sacrifícios para o seu pecado. Por isso que o livro de Romanos fala que houve um povo que insistiu diante de Deus para pecar, e Deus falava para não pecar, e eles insistiam para pecar, e Deus falava para não pecar, e eles insistiam para pecar. Sabe o que Deus fez? Depois procura para mim ali no de Romanos, na internet, procura. Aí não pode tirar, porque senão atrapalha o som. Mas a Bíblia diz a expressão assim, e entregou as suas paixões. Deus falou assim, chega. Em outras palavras, Deus desistiu deles? Não. Mas Deus não perdeu mais tempo com eles.
A Bíblia fala que Deus os entregou às suas paixões. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você serve a Deus. Eu não sei há quanto tempo você sabe no que você acerta ou no que você erra. Não se embruteça com esse erro. Porque vai chegar uma hora que Deus vai entregar as suas paixões. E segundo o livro de Hebreus, já não resta mais sacrifício para aquele erro. E se não tem mais sacrifício, não tem quem tire o pecado. A condenação permanece. A condenação continua. Então foi isso que o apóstolo Paulo disse. Eles se endureceram, desobedeceram e até falaram, volta lá o versículo, começo do 9. E como alguns deles se endurecessem e não obedeceram, fizeram o quê? Agora olha para o seu irmão e fala assim: cuidado com essa boquinha. Fala aí, irmão, vai lá. Fala, cuidado com a boquinha de Jesus, né? Porque o que tem de fariseu no nosso meio, irmão, condena todo mundo estando em pecado pior. Não é assim? Sim ou não? Condena todo mundo, reprova todo mundo, joga todo mundo no inferno, estando numa situação pior, em uma condição pior. Não façamos isso, irmão. Não façamos isso. Aprenda, acorda, desperte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela vai cogitar no seu coração é obedecer. É fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. Foi isso que nós aprendemos. E no livro de Atos, capítulo 2, bora lá? Não posso perder Jesus, não posso, sinto muito, irmão. Quando Paulo viu que eles se embruteceram, desobedeceram e começaram a falar mal, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo se retirou do meio deles. Ele se retirou. O apóstolo Paulo não perdeu tempo com eles. Meu irmão, sai daquilo. Sai do meio de gente que gosta de desobedecer a palavra de Deus. Sai do meio de gente, sai da roda de escarnecedores. Pessoas que só sabem condenar a igreja, pessoas que só sabem condenar crente, pessoas que só sabem falar mal da obra de Deus. Sai do meio de gente assim. Não, pastor, e o pior, até que tem até pastor sabe, lascando o cajado. Pois é, não significa que pastor também não seja escarnecedor. Nem eu estou livre disso, irmão. Por isso que em 1 Coríntios 11, 28, 17, 28, a Bíblia diz: examine um homem assim. Eu também me examino, irmão. Eu também me examino todo dia, para ver se eu não tenho desobedecido, se eu não tenho sido blasfemo, se eu não tenho me embrutecido, se eu não tenho me endurecido. Tudo isso eu faço dia após dia. Agora não é porque leva a título que está livre da palavra de Deus. Todos estão inclusos nela, desde o altar até a porta. Todos estão inclusos nela. A Bíblia fala que ele saiu do meio deles. Sai de perto, irmão, de quem é rebelde. Sai de perto de quem desobedece. Sai de perto de quem se embruteceu. Sai de perto de quem está mudando a visão. Sai de perto que o coração mudou de lado. Sai de perto. O apóstolo Paulo, ele não se achou tal. Não, porque eu sou homem de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou apóstolo, eu fui usado por Deus, eu vou mudar essas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer: não. Eu vou, me retirar. E o apóstolo Paulo não só se retirou, como também juntou seus discípulos, e foi embora. Não vou ficar nisso aqui não. De forma nenhuma. Uma pessoa que tem o Espírito Santo faz isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo faz essas obras. E a segunda coisa, Atos capítulo 2. Confesso para você, irmão, que eu falei de manhã, quem assistiu a live, que é um dos capítulos que eu mais amo pregar, irmão. E às vezes eu até já falei para Deus, eu me vejo nesse capítulo, né? Eu me vejo nessa situação. Até falei, quem assistiu de manhã, quem não assistiu, eu vou falar. Eu falei assim, quando chegar lá no céu, que eu estiver diante de Jesus, eu vou falar para ele assim: Senhor, faz um flashback aí, me leva lá adiante, quando Moisés tocou nas águas e o mar o quê? E o mar o quê? Você comeu tanto churrasco, irmão. O que é isso? Agora o que acontece? A macarronada está pesando, né? Quem comeu churrasco hoje? Levanta a mão, deixa eu ver se tem coragem. A irmã Miriam, eu não posso falar, essa família está na minha suspeita, né? Dona Miriam e o seu Luciano, né? Luciano, comeram churrasco hoje? Não convidou vocês, você viu, irmão? Eu, quanto a mim, não tem problema, irmão. Não me convidar não tem problema, mas não convidar vocês, irmão.
Não, não pode aglomeração, né? Aí a irmã fala assim, tirou as palavras da minha boca, né? Glória a Deus. Mas vamos aqui o que é mais importante, o que é mais interessante. E quando estiver diante de Jesus, eu falo para ele assim, Senhor, me leve em espírito, lá quando Moisés tocou nas águas e o mar. Jesus, me leve em espírito, quando o Senhor colocou, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da fornalha do fogo ardente, e a Bíblia fala que o fogo não lhes consumiu. Jesus, me leva diante lá dos outros eventos que aconteceram, para que eu possa presenciar o Espírito Santo. Lá na hora que quando estava o povo reunido e o Espírito Santo veio, Deus me coloca lá para mim poder, só para saber o que é. Eu não sei se eu vou pedir isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o dia que estivermos lá, as coisas velhas se passaram, eis que tudo começou novo. Vai ser uma nova. A Bíblia fala que nós não lembraremos das coisas passadas. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A glória vai ser tanta, a presença de Deus vai ser tão deslumbrante, que eu não vou lembrar de mais nada do que ficou para trás. Mas eu estou falando aqui para vocês em terra. Se ele me ouvir, quem sabe, né? Mas vamos lá, Atos capítulo 2. Diz assim, preste atenção aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Vamos ler de novo, quero a sua participação. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Meu irmão, cuidado com esse espírito de andar unilateralmente. Cuidado com esse pensamento de que você pode servir a Deus distante, que você não precisa se juntar ao coletivo. Meu irmão, acorde. Lá no livro de Joel, houve uma promessa dizendo que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda carne. Mais tarde, o Senhor deu uma palavra dizendo, não saia de Jerusalém, permanecei neste lugar, até que do alto sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha. E aqui a Bíblia fala que cumprindo-se os dias de Pentecostes, eles então obedeceram, aonde estavam todos reunidos no mesmo... Porque uma pessoa, quando ela está no mesmo lugar que as outras, elas pensam da mesma forma. Elas creem da mesma forma, elas querem a mesma coisa. Por exemplo, se eu jogo futebol, eu vou querer estar no meio da turma que joga vôlei? Não, eu vou querer estar no meio de quem joga futebol. Se eu jogo vôlei, eu vou querer ficar no meio de quem joga futebol? Não, eu quero ficar na turma que joga. Irmão, existe um povo que quer o céu. Existe um povo que quer o Espírito Santo. Você joga, meu filho? Você joga? Mas você joga bom mesmo? Parou de jogar, não sabe por quê? Então fala glória a Deus aí, dá um grito de glória a Deus. Tá bom então. Agora a mensagem dele ficou gospel. Então vamos seguindo aqui, em nome de Jesus, vamos lá, né? Ou seja, todos reunidos, todos que se reúnem querem a mesma coisa. Agora aquele irmão que se isola, que quer andar unilateralmente, ou seja, distante dos demais, a Bíblia fala que ele está buscando o seu próprio desejo. Ele está se levantando aos poucos contra a verdade. Não seja tolo a esse ponto. Hoje nós chegamos aí a encontrar um grupo de pessoas que são mais taxados como os desigrejados. Eu nunca vou esquecer. Eu fui pastor na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos que nos assistem lá de Mossoró. E eu estava fazendo um culto, não sei se era quarta ou se era sexta, e tinha uma família que chegou e eu não conhecia, já estava lá uns 2 meses, mais ou menos, ou 1 mês, não me lembro. E aí chegou uma família e sentou bem no canto. Você sabe de praxe quando a pessoa é diferente, né? E aí a família está lá, eu preguei, eu tinha recém-chegado, terminei o culto, então eu fui lá cumprimentá-los para saber quem ele era. Aí na hora que eu conversei com ele, ele falou, não pastor, eu já sou da igreja. Eu falei, irmão, que bênção, glória a Deus. Eu falei assim, irmão, mas se o senhor já é da igreja, por que só agora eu estou te vendo? Por que só agora você vê o culto? Aí ele virou para mim e falou bem assim, irmão, porque para mim, pastor, se eu vier uma vez no mês na igreja para mim já está bom. Eu falei, irmão, nem falei mais nada. Eu não vou, irmão, perder tempo, resta-me orar por ele. Porque o coração daquela pessoa já se embruteceu e já decidiu fazer o mal. Já decidiu fazer o mal.
Já decidiu fazer o que não queria, o que é certo. Não adianta perder tempo. Resta a mim orar, resta você orar. A Bíblia fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Irmão, não se distancia dos cultos. Não se distancia da igreja. A estratégia de Satanás é essa. No livro de Pedro, ou se no livro de Tiago, não me recordo agora com exatidão, a Bíblia fala que o diabo é o nosso quê? Adversário. E a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como um, porque é uma estratégia. O diabo é estrategista. O leão também. Por ser um predador, qual é a forma dele olhar? Ele simplesmente começa a observar a manada. Ele começa a observar. Qual é a preferência do leão? Primeiro, os animais doentes. Ou aqueles que estão machucados. Porque geralmente os doentes e os machucados, eles ficam para trás. Cuidado, irmão, se você é um crente doente ou um crente machucado espiritualmente. Não, pastor, porque um dia, sabe, eu estava numa igreja e o pastor foi e falou algo que magoou o meu coração. É? E quem disse que o pastor também não está sujeito a errar, irmão? Quem disse que o pastor também não pode ter uma atitude precipitada? Quem disse que o pastor também não pode ficar nervoso uma hora com você? Eu fico direto com vocês. Ai, pastor, não acredito. Sim, quando eu mando mensagem você visualiza e não responde, irmão, dá vontade de bater lá na tua casa. Mas, irmão, cresce uma coisa assim, ó, você não tem ideia, ferve. Está lá minha esposa de prova, ela não é minha esposa. Eu mando mensagem, a pessoa visualiza. Isso quando acontece várias vezes, não unilateralmente, quando acontece de vez em quando, mas quando é repetido. Eu viro para minha esposa, eu vou excluir, vou bloquear. E se me pedir, eu não vou responder. Ah, pastor, mas só homem de Deus, o senhor não pode ficar assim. Meu irmão, não foi eu que morri na cruz, não. Eu sou sujeito à falha também. Então, se um dia o pastor te feriu, com um procedimento, com uma atitude, com uma palavra, por que você não resolveu isso? Por que você não chegou para o pastor e falou, vem cá, pastor, vamos conversar, o seguinte, tal dia aconteceu assim, 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 o senhor me feriu. Mas agora preste atenção, se o pastor feriu de verdade ou se você está sendo Nutella demais. Porque tem aqueles que não pode falar nada que já trincou, pá, de cristal. Né? Não pode falar nada, não pode não pode erguer um pouquinho a voz que já está, não, está me matando. Não é essa a questão, não. Você entende? Se aconteceu comigo, você tem total liberdade, irmão. Pastor, eu preciso falar com o senhor pessoalmente. Então pode vir, irmão. Ah, pastor, assim. O senhor falou algo, aquilo me machucou. Eu vou te ajudar. Nós vamos entrar em oração, vamos consertar aquilo, vamos resolver aquela situação. Mas uma pessoa, irmão, que fica ferida, doente espiritualmente, ela vai ficar para trás e rapidamente será abatida pelo leão. Rapidamente vai ser derrotada pelo leão. Aqui, ó, quem está me assistindo, tem um monte de gente assim, ó. Foi por isso que eu não fui mais para a igreja. Foi por isso que eu saí do altar, não louvo mais. Porque um dia o pastor falou que eu estava desafinada. Mas você estava mesmo. Eu não falo para vocês quando desafina? Ué, mas eu também falo quando eu desafino. Eu falo também quando estou cantando errado. Ah, não, porque não é assim que fala. Como é que fala que você está desafinado? Me fala aí. Como é que fala? Hã? Tipo assim, então tá, eu não vou falar assim, ó, irmão, você está desafinado. Então não vou falar, já que falar que está desafinado está ofendendo. Então eu vou chegar e falar assim, irmão, você acabou com a abertura da reunião. Na hora que tu abriu a boca, o Espírito Santo correu daqui. Ué, então eu vou ter que falar assim. Porque se eu chegar para a senhora e falar assim, irmã, você desafinou. Da próxima vez, vê direito o tom, vê direito a música. E não queira pegar um tom que você não consegue. Você naturalmente vai desafinar. Mas tem gente, irmão, que se entristece com tudo. Então os doentes e os feridos ficam para trás e são logo abatidos pelo leão.
Depois, ele olha dentre a manada, já que ele não vê doente, ele não vê ferido, então eles procuram os que são mais fracos. Quem são os mais fracos, irmãos? Aquele que está sempre dependendo de outra pessoa. Aquele que está sempre dependendo de alguém para estar bem diante de Deus. É aquela pessoa que só consegue andar com Deus se alguém estiver ali no encalce dele ou no encalce dela. O diabo faz essas pessoas presas facilmente serem abatidas. E se não tem doentes, não tem machucados e não tem fracos, só tem gente o quê? Fala lá, só tem gente o quê? Forte. Então o diabo ele usa de uma estratégia. Ele dá com a sua... Como que chama o grupo de leão quando é alcateia? Não, manada é o pessoal dos leões, dos felinos. É alcateia, né? Acho que é só alcateia. Ele então dão para dar aquele susto e aquele estouro. Naquele estouro, ele separa um. Porque ele sabe que mesmo sendo forte, sozinho ele vai se tornar o quê? E aí abate ele. Você pode ser forte, irmão, mas se andar unilateralmente, para o diabo você é fraco. Você pode ser forte, mas se você anda longe, fora do grupo, você não vai ter o que somente em coletivo podemos receber. Por que Deus pediu para que eles permanecessem em Jerusalém? Por que Deus disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém? Até que do alto seja cumprida a promessa. A Bíblia fala que o Espírito Santo só veio quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então entenda bem, tem coisa que o que está afastado não vai receber, porque tem coisas que só recebemos quando estamos em coletivo, quando formamos uma igreja, quando formamos um corpo. Estando todos reunidos no mesmo lugar, versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam, o que, pessoal? E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora o 4, preste atenção. E todos, qual é a palavra? Não, qual a palavra que eu acabei de falar? De novo, mais uma vez. Não ficou um sem ser cheio. A Bíblia fala que todos que estavam juntos, todos estavam no mesmo lugar, quando todos estavam agrupados, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meu irmão, tem coisas que nós só vamos receber quando estamos juntos. Não estou dizendo que uma pessoa na sua casa, vamos supor, você não anda separado. Você está com a gente aqui, buscando a presença de Deus, invocando a presença de Deus. Aí um dia você estava lá na sua casa. E aí de repente você falou assim, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí você foi lá para o seu quarto, pegou seu celular, ligou o YouTube, colocou uma música de louvor, de adoração. E ali você começou a buscar as presenças de Deus, começou a buscar o Espírito Santo, se envolvendo com Jesus. Pastor, nesse caso, será que eu posso ser batizado dessa forma? Claro que pode. Porque você está buscando, você não está andando unilateralmente, você não está distante. Você está trazendo um acréscimo a mais. Você está buscando a mais do que você busca na igreja. Você está se enchendo mais do que quando você se enche na onde? Na igreja. E isso não é andar separado, é continuar lá na sua casa o que começou aonde? Mais alto, irmão. É continuar lá na sua casa o que começou na onde? Na igreja. Então você não está andando separado, você não está andando distante, você não está vivendo unilateralmente, você está junto, integrado. Você ainda continua ligado. A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E dentro dessa situação, a Bíblia fala, já vou terminar, havia um grupo de pessoas que estavam em Jerusalém. E de repente eles vendo aquilo, se assustaram. Porque eles começaram a falar em uma língua diferente, e ao mesmo tempo começou a falar na língua dos homens.
Por isso que a Bíblia fala no livro de Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada valerá. Porque o Espírito Santo não só te concede o poder de falar na língua dos anjos, mas também de falar na língua dos homens. É possível isso, pastor? É. Ah, como que é? Eu já vi pastores orar, já vi obreiros orar. Eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Eu estava numa reunião de obreiro e tinha um obreiro chamado, eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome daquele japonesinho? Você lembra dele? Qual que é o nome dele? Nelson, né? Ednelson. E ele estava aqui do meu lado, e eu aqui orando, buscando na presença de Deus. De repente, irmão, ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a orar em japonês. Eu parei e fiquei olhando. Falei, gente, é a primeira vez que eu vejo, glória a Deus. Ele começou a falar. Terminou o culto, eu falei assim, irmão, você prestou atenção? Eu falei, meu irmão, você não sabe. Eu nunca fiz uma aula de japonês. Nunca fiz. E lá ali na hora, ele orou. Língua dos homens, de Deus e língua dos homens. Aqui a Bíblia fala que então esse grupo de pessoas olhando para ele assim, falou assim, não, esse povo está tudo louco. Não, aí o outro questionou, peraí, mas se está tudo louco, por que eles estão orando em uma língua que nós ouvimos e entendemos? Porque não são eles todos judeus dessa nação, não falam essa língua? Então por que eles estão falando no nosso idioma? Como é que isso pode? Aí Pedro se colocou de pé. E aí Pedro então explicou o que aconteceu. Como resultado, versículo 37, vamos lá? Diz assim, ó, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz ser tão cheio que nós não precisamos de mais nada para nos sentirmos completos. Tem gente na igreja que para ele poder se sentir realizado, Deus tem que estar abençoando financeiramente. Se ele está ganhando dinheiro, aí tá bom. Mas se de repente ele não começa a ganhar dinheiro, aí ele já começa a pensar assim, eu já vi gente falar assim, pastor, eu já vi pessoas falarem assim comigo, não comigo, se falou de mim também não sei, mas já falou de outros pastores. Pastor, eu vim aqui para a sua igreja porque o pastor de onde eu estava é um pastor fraco. Falei assim, mas não estava comendo? Eu não estava se alimentando, tadinho? Mas ao mesmo tempo eu entendo que às vezes tem pastor, irmão, que não quer passar tempo em oração, não quer passar tempo preparando a palavra. E pode saber que tem muito pastor que eles acham assim, Deus dá a palavra, Deus dá ou não dá? Dá ou não dá? Aí ele acha que é só vir aqui, ó, em cima da... Não, aqui está orando, de repente abre a Bíblia, pronto, aí Deus já deu. Um dia o pastor fez isso, você sabia disso? Não, pastor, porque comigo é assim, no altar, eu sou tão espiritual que no altar Deus dá a palavra. Aí um dia ele veio, abriu, caiu naquela página branca entre Velho e Novo Testamento. Terminou a oração e falou assim pelo povo, povo, sinto muito te dizer, mas Deus não quer falar nada. Olha que doido, irmão. Olha que sem juízo. Não se prepara, não se dedica, não se consagra, não coloca a sua vida no altar, não pede direção para Deus, não busca uma inspiração mais concreta e depois quer fazer maravilhas. Não vai! Não vai! Talvez é por isso que talvez aquela pessoa disse que o pastor é o quê? Fraco. Não justifica, mas de certa forma nos faz entender por quê. Nos faz entender por quê. Aquela pessoa não está totalmente errada, 100% errada, porque afinal de contas ela está buscando sobreviver diante de Deus. Ela está tentando sobreviver diante do Pai. Meu irmão, olha o que aconteceu. Uma pessoa cheia, o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo faz com você. Ele faz você se sentir tão completo, tão pleno, que você não precisa de mais nada. Prosperando ou não prosperando, você quer mais de Deus. Curando ou não curando, você quer mais de Deus. Comprando a sua casa ou não comprando a sua casa, você quer mais? Comprando o seu carro ou não comprando o seu carro, você quer mais? E por aí afora vai, irmão.
O Espírito Santo, ele te faz te encher, ele faz você ser tão completo, que aí a gente lembra por que o apóstolo Paulo diz isso. Porque o apóstolo Paulo disse assim, que eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. A vaidade, ela é tirada do seu coração. Eu me lembro uma vez de uma pessoa, um bilionário, isso eu li, um homem bilionário, muito rico. Quando foram na loja comprar, ele logo pensou, bom, se ele tem dinheiro, ele vai comprar um melhor relógio, né? Que é aquele, qual o nome? Rolex, que custa de 100 mil para cima, né? Aí perguntaram, poxa, mas por que você não comprou o Rolex? Ele falou assim, meu amigo, com o tempo, a experiência te mostra que aquele relógio caro de 100 mil marca a mesma hora do que aquele de 1,99. A experiência te leva a isso. Claro, se você pode comprar um de 100 mil, nada contra. Mas a maioria que compra é por vaidade. Até faz assim. Um dia uma pessoa falou assim, olha, você viu isso aqui? É um Rolex. O que é que tem? Cara, é um Rolex, tá? O que é que tem? É um relógio. Não, cara, você não entende nada de marca. Deu vontade de falar assim, você está marcado pela besta. Só pode. Para com essa besteira, homem. Tem gente que se sente melhor dessa forma. Só se sente melhor diante de Deus se a vida dele estiver sendo transbordada. Ah não, aquela igreja é boa porque está curando. Aquela igreja é boa porque está prosperando. Está todo mundo comprando carro, está todo mundo comprando casa. Meu irmão, não seja raso dessa maneira. Não seja vazio dessa forma. Em nome de Jesus eu te peço, sirva a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te oferecer. Em nome de Jesus eu te peço, converta-se de verdade, entrega a sua vida ao Rei dos Reis, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele. O Espírito Santo te faz tão pleno, que isso se torna meramente um acessório na sua vida. Está prosperando? É acessório. Comprou um carro dos melhores? É acessório. Comprou a melhor casa? É um acessório. A sua empresa cresceu assustadoramente? É só um acessório. Porque você está tão cheio, tão pleno, que você não depende, não precisa de mais nada. E é isso que só o Espírito Santo pode fazer, irmão. Só o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso fazer, você não pode fazer. Se você for até a Índia, eu termino com essa fala, se você for até a Índia, existem mais de 6 milhões ou 8 milhões de deuses. 8 milhões de deuses. Nem que ele queira lembrar de todos, ele consegue. Mas pastor, por que cada dia eles fizeram um Deus novo? Porque eles não se preenchem com aquilo e aquilo nunca vai te preencher. Agora você e eu precisamos de um Espírito Santo. E nós seremos plenos na sua totalidade. Seremos cheios, irmãos, até transbordar. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.